meus amigos, olá, minhas amigas, aqui do Roberto Quintino. Aqui quem fala é o professor Eduardo Brandão. Sou advogado, professor em faculdade e também para concurso público. Pós-graduação em Direito Constitucional e Didática e Metodologia do Ensino Superior. Também tenho mestrado em Educação e doutorando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu vou trabalhar com vocês aqui o conteúdo previsto no seu edital de Direito Constitucional. Ou seja, tudo aquilo que está previsto lá no seu edital sobre Direito Constitucional, nós vamos trabalhar nessas aulas, ok? Bom, primeiro modo aqui que eu quero trabalhar com vocês, sobre os princípios constitucionais, tá? Mas antes de mostrar aqui na luz aqui para vocês, nos slides, sobre a Constituição em si, eu vou puxar a orelha dos para um devido tema. Tem que ler a Constituição, não adianta, tá? Então, vamos combinar uma coisa, eu e você. Nós vamos analisar a aula, ver os principais tópicos, mas terminou a aula, vai lá na Constituição, principalmente no site do Planalto, porque vai estar mais atualizada a sua Constituição, tá? Então, evitem Constituições de 2012, 2013, 2020, 2021, e aí depois eu vou explicar para vocês em outras aulas, que tem emendas constitucionais que foram atualizadas, tá? Tentem pegar a Constituição o mais atualizada possível, por isso que eu sempre indico você lá no site do Planalto, que vai estar sempre atualizado, para complementar a nossa aula, beleza? No mais, vamos trabalhar aqui, tá? Direito constitucional, princípios fundamentais, é o primeiro tópico da nossa aula, bom? O que é mais importante aqui sobre princípios fundamentais? Bom, eu costumo dizer que nós temos que trabalhar os 4 primeiros artigos para entender os princípios fundamentais, na qual o primeiro artigo, lá da Constituição, vai trazer para a gente quais são os fundamentos da República. O artigo 2º vai trazer qual é a separação dos poderes, ou seja, quais são os poderes. Terceiro, quais são os objetivos. E quarto, quais são os princípios que regem as relações internacionais. Então veja bem aqui, primeiro tópico que a gente tem que tomar muito cuidado. Princípios constitucionais não é a mesma coisa que princípios que regem as relações internacionais. Qual que é a diferença aqui? Princípios constitucionais é algo mais amplo, é gênero, na qual subdivide aqui em algumas espécies. E uma delas é os princípios que regem as relações internacionais. Outros, a separação dos poderes, os objetivos e os fundamentos. Então, olha só para você ver que interessante. Olha a pergunta que o professor vai fazer com você. Todo objetivo é um princípio fundamental? Sim, é um princípio fundamental. Todo fundamento da República é um princípio fundamental? Também é um princípio fundamental. Da mesma forma que separação dos poderes e princípios que regem relações internacionais são também princípios fundamentais, previstos lá dentro do artigo 1º até o artigo 4º. Então, volta para mim aqui. Eu não posso dizer que princípios fundamentais são tudo aqui do 1º ao 4º. Mas eu não posso falar que todo objetivo é um princípio que rege a relação internacional, porque não é. Eu não posso falar que todo fundamento é um princípio que rege a relação internacional. Por quê? Todos os princípios que regem as relações internacionais estão previstos lá no artigo 4º. Tá bom? Todos os objetivos são previstos lá no artigo 3º. Todos os fundamentos no artigo 1º e a separação dos poderes no artigo 2º. Então, nós vamos estudar um por um quais são os fundamentos, separação dos poderes, objetivos e princípios que regem as relações internacionais. Mais uma questão aqui, olha, que interessante. Eu já vi questão perguntar quais são os princípios fundamentais. Aí a assertiva A estava assim, ó, um fundamento, a assertiva B estava uma separação do poder, a assertiva C estava um objetivo e a assertiva D estava um princípio que rege a relação internacional. Bom, tudo isso aqui é princípio fundamental. E aí, muito candidato vai lá e coloca a D, tendo em vista que é um princípio que rege a relação internacional. Não é a mesma coisa. Aí teria que ver dentro do que estava escrito
se está correto ou não. E aqui a gente vai estudar um por um, tá? Um por um. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui são os fundamentos. Os fundamentos, eu já trouxe o bizu aqui, todo mundo sabe e é fácil de decorar. Quais são os fundamentos da República? Só se de vapor. Mas vamos ler a Constituição? A República Federativa do Brasil é o nome oficial, tá? Nosso nome oficial, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, nós temos 26 estados mais DF, tá? E municípios, e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? Só se de vapor. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bom, aí eu decoro lá quais são os fundamentos. Como que pode cair em prova? E eu vou dar a questão mastigada aqui para você. Cai em prova da seguinte forma, presta atenção aqui, ó. Vai pegar aqui livre iniciativa e vai colocar o quê? Iniciativa privada. Está correto? Não. É livre iniciativa e não iniciativa privada. O que costumam cobrar aqui também? Pluralismo político. Aí tira o político e coloca partidário. Não é a mesma coisa. Político aqui nos remete a uma questão de ideologia política, tá? E não a vários partidos. Logicamente, você pode pensar que o partido também tem uma ideologia. Mas nós temos que sempre estudar e sempre resolver a questão Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Ipsis literis aqui, tá? A lei estipulou dessa forma, colocou idêntico. Não é partidário, é político, beleza? Não é partidário, é político. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Tranquilo? Isso são os fundamentos. Não é isso aqui de prova. Beleza. Artigo 2º vai falar sobre a separação dos poderes. Só que antes de ir para o artigo 2º, nós temos que estudar o parágrafo único do artigo 1º. E a gente sempre deixa de ler, né? Passa despercebido, só importa os fundamentos. Mas olha o que fala o parágrafo único. Todo poder emana do povo. Emanar, surge, nasce, né, do povo. O que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Presta atenção mais uma vez aqui. A gente pode representar, né? Ou seja, a gente pode eleger alguns candidatos, mas nós podemos também exercer diretamente. Diretamente o quê? Exercer o poder. Quando eu falo diretamente, vamos pensar aqui na iniciativa popular. O que seria a iniciativa popular? Um exemplo bem rápido aqui. É a possibilidade da população elaborar uma lei, tá? Possibilidade da população elaborar uma lei. A população se une, a gente pega várias assinaturas aí, lógico, tem alguns ali requisitos, mas a partir do momento que você consegue trazer aqueles requisitos, é o povo. O povo o quê? Trazendo um poder, poder de Estado, o povo atuando de forma direta nas atuações do Estado. Estado, o que eu estou falando? O Estado não é maiúsculo representando o nosso país. República Federativa do Brasil. Não é Estado, Minas Gerais, DF, não é isso não, tá? Estado é maiúsculo, Estado, União. Eu estou colocando aqui como República Federativa do Brasil. Tranquilo? Tá. Aí a gente passa aqui quais são as separações dos poderes. Quantos poderes nós temos? 3. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá? Quem quiser colocar a sigla aí, GEL, fica legal também, tá? Que é o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Bom, já sei quais são os 3. Muito fácil isso aqui. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Eles são independentes. Cada poder é independente. Mas, ao mesmo tempo, eles são harmônicos. Ele tem que ter uma harmonia, né? Tem que ser em conjunto. Não pode um poder trabalhar de uma forma sem harmonia com a outra. Vai dar problema. E aí, eu volto para a tela aqui para falar uma coisa interessante para vocês, que eu já vi cair de prova. Já vi cair questão falando o seguinte, que há um quarto poder, né?
que chama de poder moderador. Anote isso aí no caderno Silvio. Não existe mais esse poder previsto na nossa Constituição. É só esses três: o GEL, Judiciário, Executivo e Legislativo. Poder moderador aqui não tem mais, tá? Toma muito cuidado porque já caiu em prova. Além disso, quais são os objetivos? Bom, os objetivos aqui, ó, presta atenção na dica que eu vou dar. Além do bizu, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Todos os objetivos vão começar com verbo, tá? Todos os objetivos vão começar com verbo. Por quê? Porque o verbo é uma ação, certo? Então, qual que é o objetivo? Fazer alguma coisa, né? Construir. Sempre é um verbo. Então, a primeira dica que eu passo para vocês é não confundir fundamentos com objetivo. O maior índice de questões sobre princípios fundamentais é trocar objetivos com fundamentos e com princípios que regem as relações internacionais. Eles vão perguntar quais são os objetivos e vão colocar, por exemplo, um fundamento: soberania. Está errado, porque a soberania não é um objetivo, é um fundamento, tá? Mas se perguntar, é princípio fundamental? Ambos são. Objetivos, fundamentos, princípios que regem as relações internacionais, separação dos poderes. Ambos são princípios fundamentais, a gente já viu isso, tá? Então, voltando aqui, ó, tudo começa com verbo, é uma ação. E qual que é a dica? A dica é você lembrar daquela ilustre cantora Gretchen, tá? O que é a cantora Gretchen? Conga la conga, ela cantava aquela música do Conga la conga, aí você vai pensar, não é no Conga la conga, é só para lembrar, tá? Você vai pensar no bizu, né? No mnemônico, para você só para decorar mesmo. Conga erra pro, conga erra pro. Esse que é o bizu que a gente vai colocar. Por quê? Porque nós temos lá construir, né? Construir, garantir, erradicar e promover. Quando eu trago aqui para vocês o bizu, é para você lembrar, né? É um gatilho mnemônico aqui para você lembrar. Mas eu preciso ler e eu preciso também saber o que está escrito na continuação, tá? Então tem que ler mais de uma vez o artigo 3º aí. Mas é muito tranquilo, beleza? Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir desenvolvimento nacional. Toma cuidado, porque não é regional e nem internacional, tá? É nacional. Temos também erradicar. Erradicar o quê? A pobreza e a marginalização. Praticamente zerar aqui, tá? A pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais, galera. Não é desigualdade nacional, tá? É regional, porque há uma desigualdade entre regiões. Aqui sim é regional. Agora, garantir o desenvolvimento da nação e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? Não confundam isso. E quarto, inciso, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É discriminação e não discriminação. Discriminação é deixar de ser crime, tá? Se for com E, estaria errado. É com I. Discriminar. Tranquilo? Por fim, a gente chega no artigo 4º, que são os princípios que regem as relações internacionais. Posto isso, eu venho aqui trazer para vocês uma informação. O artigo 4º está preocupado com a visão do Brasil enquanto União comparado a outros estados, né, a outros países. Como que o Brasil vai lidar através desses princípios. Lembrando aqui, rapidinho, sobre a introdução ali do direito. A gente tem norma como regra, né? E a norma ela pode ser subdividida em princípio e regra. Então, norma pode ser princípio, pode ser regra. Regra de conteúdo mais fechado. Ele é mais objetivo. Princípio de conteúdo mais amplo, mais subjetivo, tá? Então, quando a gente traz aqui os princípios, a gente tem que fazer uma análise mais subjetiva. Logicamente, entender também o que o princípio fala, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos decorar o bizu. Nós já sabemos que
os fundamentos, é o fósforo de vapor. Sabemos que separação dos poderes é o gel. Sabemos que os objetivos são os verbos, né, as ações, lembrar da Getting com Guerra Pro. Agora nós temos os princípios que regem as relações internacionais. Bizu, conde preso não reina, conde preso não reina, coopera igual. Conde preso não reina, coopera igual. Tá? Vamos lá. Com concessão de asilo político, tá? Concessão de asilo político. Então, Brasil, né? Ele pode conceder asilo político para os estrangeiros. Tranquilo? D. Defesa da paz. A gente não está querendo defender guerra aqui, tá? É defender a paz. Pacificar tudo aqui. Prevalência dos direitos humanos. Sempre tiver diferença de algum direito, prevalecer sempre aquele que for melhor para a dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, prevalecer os direitos humanos. SO seria solução pacífica dos conflitos. Logicamente, mais uma vez, está falando de paz, não de pacífico. Resolver os conflitos, né? De forma pacífica e não de uma forma conturbada, com guerra, tá? Não seria não intervenção. Logo, o Estado aqui não vai intervir em outro Estado. O Brasil não vai ficar intervindo lá na Argentina, no Chile, no Paraguai. Lógico, pode opinar, o presidente pode opinar, mas não vai ficar intervindo, tá? E agora, vamos lá. RE. Nós temos repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Repúdio, você não quer isso aqui para o Brasil. Nem o terrorismo e nem o racismo. O Brasil repudia isso aqui. Tranquilo? O I. Independência nacional. Brasil é independente. Já caiu em prova dependência. O Brasil não depende de ninguém. O Brasil é independente, tá? O A. Autodeterminação dos povos. Então, nós temos um povo aqui autodeterminado. Tranquilo? É muito tranquilo isso aqui. Coopera, né? É cooperação entre povos para o processo da humanidade. Então, vamos ter a cooperação, lógico, do Brasil, mas de outros estados, né, de outros países, para o quê? Para o progresso da humanidade, de uma forma geral, global, tá? Temos aqui também igualdade entre os estados. Aí vem um detalhe. Estado aqui é no sentido de estado do Minas Gerais, São Paulo, tá? Aí sim, não é estado como país, e sim estado como todos os estados que nós temos dentro do Brasil. Então, estado aqui, nós temos o Brasil, certo? 26 estados mais DF. Todos esses estados e o Distrito Federal tem que ter igualdade entre eles, tá? Não pode ter aqui uma desigualdade. Tem que ter uma igualdade entre eles. Tranquilo? E aí, a gente vem para algumas questões. Lembra de uma coisa, tem que ler os artigos. Por quê? Se a gente pegar tudo aquilo que eu passei aqui em aula, aí depois que ela prova, nossa, mas o professor não falou parágrafo 1 do artigo 4º. Muitas vezes não dá tempo, o artigo é muito grande. Você pega o artigo 5º, tem mais de 50 incisos. Não dá para ficar passando tudo aqui na aula. Você tem que ter um comprometimento. Se você quer passar na prova, eu tenho certeza que você vai passar na prova, você tem que ler. Né? Tem que ler, não tem como fugir disso aqui. Então, faça a leitura do artigo 1º ao 4º da Constituição e reveja toda essa aula que a gente viu aqui e vocês vão ver que está tudo lá. Tá? Só que agora, eu quero mostrar para vocês como que é cobrado em prova. E aqui a gente vai ver a importância de resolver questão. Qual que é a importância de resolver questão? Você identificar onde que você está errando, para não errar mais. É você identificar o seu potencial, saber aquilo que você realmente tem certeza, e também identificar a sua fragilidade, aquilo que você não sabe, aquilo que você talvez tenha dúvida. Isso que é importante resolver questão. E além disso também entender como que é cobrado. Às vezes o aluno sabe perfeitamente o conteúdo, mas não sabe resolver questão. Isso aqui eu vou ensinar para vocês de uma forma bem tranquila, com bastante calma, e a gente vai evoluir em cada aula. Tranquilo? Vamos lá. Questão 1 aqui, ó. Vamos resolver com o professor. Considerando a Constituição Federal,
são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto. Eu, como professor, eu sempre falo a mesma coisa. Toda vez que nós vamos ler a questão, principalmente enunciado, você tem que grifar. Você vai pegar a sua prova, né, do concurso seu, vai sentar, vai fazer a prova. Quando começar a ler o enunciado, você vai marcar as palavras-chave, que são de suma importância. No caso aqui em tela, né, as palavras-chave são objetivos e exceto. Então, está perguntando quais são os objetivos, mas um não é objetivo. Então, nós temos que fazer o caça às bruxas aí, qual que não é objetivo, certo? E aí, nós vamos trabalhar aqui com os bizus. Lembra que o objetivo sempre começa com verbo? Às vezes a gente pega alguma questão que todas as alternativas começam com verbo, começam com ação. Então, por isso que você tem que ler o artigo 3º para entender o que está errado ali na frente, tá? Então, um bizu aqui é só para você relembrar, é um gatilho de memorização, tá? Vamos ver aqui, ó. Lembra lá qual que é o bizu? Lembrar da Gretchen? O objetivo é a Gretchen, é o conversa pro. Construir uma sociedade livre, solidária, né? Lembra desse bizu aí. Então, vamos lá. Assertiva A. Construir uma sociedade livre, paritária e dependente. Bom, você poderia até confundir aqui o paritária, mas dependente não. A gente quer construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então tá errado aqui. Por amor à matéria e aos exercícios, nós temos que ler as demais, tá? Lembre-se que a gente tem que ler todas as assertivas, porque pode ser que uma seja muito mais errada, e aí você marca de primeira, acaba caindo algumas pegadinhas. Lê tudo, sem preguiça aqui, tá? B. Garantir o desenvolvimento nacional? Sim, é nacional mesmo. Não é regional, não, é nacional. Tá certo. Isso aqui está lá no inciso 2º do artigo 3º. C. Erradicar, ou seja, praticamente zerar ali a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É regional mesmo? Sim. Nós temos que reduzir as desigualdades das regiões. Tá certo também, lá no inciso 3º do artigo 3º. E D. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Correto. Inciso 4º do artigo 3º. Logo, assertiva aqui errada, que não é objetivo, apesar de ter começado como um verbo, é a assertiva A. Tranquilo? Então, a não é um objetivo, porque seria se fosse construir uma sociedade livre, justa e solidária. Beleza? Então, se errou, lê lá o artigo que errou, o objetivo, para não errar mais. Tranquilo? 2. Nos termos da Constituição Federal de 88, nos termos, não há interpretação aqui, tá? São princípios fundamentais. Exceto, lembra sempre aí de escrever. Galera, isso aqui que eu estou falando é de suma importância. Eu já vi gente errar em prova, porque não riscou e não leu a palavra certo ou incorreto, tá? É de suma importância, porque você vai olhar assertivar e ver, tá certo, aí já marca ela e nem lê as outras. Você tem que grifar e tem que ler todas as assertivas para entender. Vou dar uma outra dica aqui que eu costumo fazer, eu gosto mais de resolver questões dessa forma também. E a gente pode até fazer um exercício aqui na próxima questão para vocês verem como que eu faço. Ao invés de ler o enunciado primeiro, eu leio as assertivas, depois eu leio o enunciado. Também dá para você fazer isso, tá? Então, em vez de eu ler o enunciado e depois as assertivas, eu gosto de ler as assertivas e depois o enunciado. Cada um trabalha da melhor forma possível. Eu já sou treinado a fazer isso. Eu consigo e tenho muito mais rendimento fazendo isso. Só que você precisa descobrir o seu, tá? Então, volto aqui na questão 2. Vamos resolver? Quais são os princípios fundamentais? Lembra que princípios fundamentais estão no artigo 1º ao 4º. Então, qualquer um ali pode estar correto, tá? Não está perguntando só o artigo 4º. Ah, dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental? Sim, porque esse aqui é o fundamento da República, certo? Artigo 1º. B. Erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais? Também. Isso aqui é um objetivo. Não é um objetivo? Lá no artigo 3º? Se é um objetivo,
é um princípio fundamental. C, independência nacional, correto. Isso aqui é um princípio que rege a relação internacional. Artigo 4º, inciso 1º, tá? E D, pluripartidarismo político? Não, é pluralismo. Não é pluripartidarismo. Pluralismo político. Logo, a assertiva D não é um princípio fundamental. Beleza? 3. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer igual o professor falou, vamos ler a assertiva, depois a gente vai ler o enunciado para treinar, para vocês entenderem como é que eu faço, tá? E aí vocês treinem também e ver se isso é bom para vocês. Se não for bom, você volta pro meio que sempre é o mais adequado para a galera aí, que é ler o enunciado e depois ler as assertivas. Tranquilo? Vamos lá. Olha o que fala aqui as alternativas. Bipartidarismo político consiste em um fundamento da República, os poderes executivo e legislativo, a concessão de asilo político, a garantia do desenvolvimento nacional e República Federativa do Brasil buscará para... Quando você faz essa leitura, e eu faço essa leitura bem errada, tá? Eu já consigo compreender na minha prova que isso aqui vai estar perguntando o quê? Algo sobre princípio fundamental. Então eu já sei que essa questão vai trazer algo sobre princípio fundamental. Se estivesse falando aqui sobre nacionalidade, eu saberia que iria perguntar algo sobre nacionalidade. Como eu já sei que vai perguntar sobre princípio fundamental, eu já vou ler o enunciado agora, entendendo o que é mais importante. Vamos ver. No tocante aos princípios fundamentais, é correto afirmar. Ou seja, eu preciso identificar qual é a correta. Vamos identificar aqui agora, então? A. O bipartidarismo político consiste em fundamentos? Não, já está errado aqui. Tá? Pluralismo político. E não é pluripartidarismo também, não. Pluralismo político, tá? Está errado. B. Os poderes executivo e legislativo são independentes e harmônicos entre si, exceção feita ao poder judiciário, que exerce controle? Não, nenhum deles exerce controle sobre o outro também, não. Eles são independentes e harmônicos, tá? C. A concessão de asilo político se caracteriza como um dos princípios da República Federativa do Brasil a ser seguido nas suas relações internacionais? Corretíssimo, tá? Artigo 4º, inciso 10. Nós vamos ver as demais aqui. D. A garantia do desenvolvimento nacional não é um objetivo fundamental? Garantir, verbo garantir, é sim um objetivo fundamental. Está falando que não, logo, a assertiva está errada. E é, a República Federativa do Brasil buscará prevalecer-se econômica, política, social e culturalmente sobre os povos da América Latina, visando comandar a comunidade latino-americana das nações. Isso aqui está errado. Se você fazer a leitura do artigo 4º, lá no parágrafo 1, vai falar que a República Federativa do Brasil buscará interação econômica, tá? E além disso, ele não está visando aqui comandar a comunidade latino-americana, não. Não é prevalecer, tá? E sim ter uma interação entre os povos. Interação entre a comunidade latino-americana das nações. Tranquilo? Logo, a assertiva que está correta aqui é a assertiva C. Tá? Estão acertando aí, né? Então, beleza. Vamos aqui agora para a questão 4. Questão 4, bem tranquila aqui também. Espero que você esteja acertando. Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em quê? Ou seja, está perguntando, é lógico que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental. Isso aqui a gente já sabe. Mas o que é isso? É um poder? É um fundamento? É um objetivo? Ou é um princípio de rege a relação internacional? Basicamente isso que está perguntando, tá? Vamos lá. Ah, direito individual e coletivo? Não, isso aqui está lá no artigo 5º. Não é isso aqui, tá? Direito de garantia fundamental? Também não. E isso a gente viu que é um princípio fundamental. Não é aqui, de forma alguma, direito de garantia fundamental. Um princípio fundamental. Se é um fundamento, artigo 1º, inciso 3º da Constituição de 88, certo? O que ele fala lá? Inciso 3º, fundamento, só se divaplum, só se de dignidade da pessoa humana. Logo, é um fundamento. O objetivo não é, até porque nem começa com verbo, a gente já viu isso aqui.
E é princípio das relações internacionais? Também não. Não é um princípio, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa C. Só para vocês entenderem uma questão aqui. Quando eu falo que começa com verbo, igual aqui no objetivo, pode lá, construir uma sociedade. Pode ser que esse verbo esteja no presente, no futuro, no passado, ou então esteja nem como verbo, mas como substantivo. Mas lembre que é sempre uma ação. Fica até mais fácil, tá? E dignidade da pessoa humana não é uma ação. É mais uma característica. Mas não é um verbo, não é uma ação, tá? Essa é a outra dica para vocês. Tranquilo? Vamos para mais uma questão aqui? Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito, assinados os elementos seguintes: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa, singularidade e unicidade política. Bom, quais são fundamentos? Fundamentos, eu quero saber o que é fundamento e o que não é. Vamos pensar aqui? Sócio de vapor. Sócio de vapor, né? Soberania, certo? Cidadania, correto. Dignidade da pessoa humana, também. Valor social do trabalho e livre iniciativa, também. Porque se tivesse iniciativa privada estaria errado, tá certo? Singularidade e unicidade política, não, é pluralismo político, tá? Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Conseguiram fazer aí? 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Logo, assertiva aí, vocês teriam que marcar assertiva A. Beleza? 6. Em conformidade com a Constituição, no que se refere aos princípios fundamentais, se não está falando nada sobre errado, sobre exceção, eu tenho que buscar a assertiva correta, tá? A República Federativa do Brasil buscará integração social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, sendo vedadas a integração econômica e política? Não. Muito pelo contrário, não é vedado. É previsto. O Brasil busca inteiramente integrar a economia e a política, tá? Logo está errada. Parágrafo 1 do artigo 4º. B. A República Federativa do Brasil rege em suas relações internacionais pelo princípio da proibição da concessão de asilo político? Não. É muito pelo contrário. O Brasil vai conceder asilo político, sim. Não é proibido, não. Está lá no artigo 4º também. C. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelo princípio da intervenção? Muito pelo contrário, aqui é não intervenção. Não vai intervir, tá? D. São poderes da União dependentes entre si, já está errado. Já está errado. Independentes e harmônicos entre si. Independentes. Um não depende do outro, tá? E a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, sócio de vapor, tá? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Certinho, artigo 1º da Constituição. Beleza? Assertiva aqui correta, assertiva é, tá? E 7. Julgue os itens acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88. Os princípios que regem as relações internacionais do Brasil incluem, ou seja, tem outros, tá? Mas incluem prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político. Nós temos isso lá, a previsão de prevalecer os direitos humanos e a concessão de asilo político. Correto, tá? Correto. Isso aqui está lá no artigo 4º, inciso 2º e 10º do artigo 4º. Conceder asilo político e também prevalecer os direitos humanos quando tiver ali uma divergência entre leis. Vai sempre prevalecer os direitos humanos. Tranquilo? Então, no mais, a gente estudou aqui os princípios fundamentais. Espero que vocês tenham entendido a matéria. E, mais uma vez, a gente fez um combinado aqui. Termina a aula, pega a Constituição, faz a leitura de todos os artigos que vai cair na sua prova. Desta aula de hoje, artigo 1º ao 4º, ipsiliteris, lê tudo com calma, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar na prova. Tranquilo? Então, até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.